você que nos acompanha hoje aqui no AgroMais Entrevista, porque a conversa vai ser boa. Nós vamos ter um papo entre mulheres, mas fiquem aí que também os homens vão estar muito interessados nisso. A gente vai falar de política, de agronegócio, de situação, futuro, passado. E eu estou com uma conterrânea lá do Paraná, a ex-deputada, ex-presidente da Comissão de Agricultura lá na Câmara, Aline Sleutz. Bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria poder estar aqui novamente, né, e para discutirmos temas tão importantes para o nosso país e para o nosso agro. Com certeza. Aline, você foi super atuante, né, no teu mandato, foi o teu primeiro mandato de deputada federal, e a gente viu, assim, você em todas as discussões, frente parlamentar da agropecuária, presidindo a Comissão da Agricultura na Câmara. Faz um resumo para a gente como foi esse mandato, o que você sentiu dificuldade, o que você sentiu avançar para o setor do agronegócio? Bom, Samantha, para mim foi um desafio. Eu saí de uma cidade, Castro, que nunca havia elegido nenhum deputado federal. Então, eu cheguei em Brasília com aquela desconfiança. Será que ela vai conseguir? O que ela vai poder fazer? E todos os dias eram, assim, desafios gigantescos para provar que eu tinha condições e também para levar o que há de melhor de Brasília para o Paraná. Foram 4 anos muito intensos, trabalhei em média de 18 horas por dia, atendi 300 municípios e tive grandes experiências. Fui vice-líder do governo na Câmara, vice-líder do governo no Congresso, a primeira mulher da história do Brasil a presidir a Comissão da Agricultura. Estive sempre na diretoria da Frente Parlamentar, que é a frente mais importante, né, que o Congresso tem, devido ao seu volume, ao seu trabalho, à sua dedicação, comprometimento com o tema. Também estive na frente do cooperativismo e muitas outras frentes, mais de 170 eu era inscrita, que trabalhava ativamente umas 20. E isso me deu a condição de crescer muito aqui, demonstrando a importância do setor que eu vim para defender. Sou filha de produtor rural, minha família toda é ligada, né, a esse ramo. Aliás, eu sou professora, mas o meu coração veio para cá com esse intuito, né, de fazer um trabalho forte dentro desse setor que é o coração, a locomotiva do nosso país. E eu termino o mandato assim muito realizada, porque foi uma experiência única, me deu uma bagagem gigante. Hoje eu tenho abertura em todos os segmentos, as pessoas que acompanharam o meu trabalho, as entidades, a OCB, a CNA, o IPA, né, a própria frente, todas as pessoas que eu tive vínculos durante esses 4 anos, conseguiram identificar uma mulher guerreira, trabalhadora e que veio para fazer a diferença. E eu acho que conquistas foram inúmeras para os municípios que eu cuidei, para o meu estado. Em forma de recursos, eu encaminhei mais de 230 milhões de reais do estado do Paraná. Tenho certeza que cada recurso desse fez um bem danado para cada cidadezinha que eu cuidava, desde Jardim Olinda, de 1.200 pessoas, até as grandes cidades do estado. E para o nosso setor foi anos assim também de muitas vitórias. Votamos pautas muito importantes. O ano que eu fui presidente na comissão, nós conseguimos fazer um trabalho gigante, votamos muitas pautas também, teve muito debate, mais de 90 audiências públicas, mais de 160 projetos votados. Então eu me sinto muito feliz por ter contribuído com o nosso país e contribuído com esse setor. A política no Brasil ela é muito engraçada. Eu trabalho já desde discussão de Código Florestal, dentro da Câmara, nunca fui parlamentar efetivamente, mas eu sempre estive muito perto. E eu percebo muito desconhecimento de grande parte das pessoas do Brasil de como funciona uma Câmara de Deputados, porque a gente tem a coisa de falar mal de político. O deputado só ganha dinheiro e não faz nada, é muito caro. De fato, né, o parlamentar brasileiro ele é caro, mas quando a gente vê um parlamentar que dedica, que trabalha, e o agro tem muitos desses, eu acho, né, os que a gente conhece de perto tem muitos desses. Você sente um pouco desse preconceito político das pessoas? Sinto, claro. Olha, fazem 23 anos que eu estou na política. Eu comecei em 2000 na minha cidade, como vereadora, candidata a vereadora. E eu sei que existe um rótulo, que infelizmente a política é suja, os políticos são todos bandidos, todo mundo quer roubar, é corrupção. O fato é que quem vem realmente para trabalhar só perde dinheiro. Porque com o teu salário, se você tivesse sendo um autônomo, um empresário, um agricultor, enfim, qualquer função que você faça com bastante afinco, você certamente vai ganhar mais do que o salário de um deputado.
Aí as pessoas têm a falsa sensação que a gente tem um monte de benefícios, auxílio terno. Eu nunca recebi, não sei onde que está isso aqui, porque a pessoa sempre dizia isso para mim. Eu falava, paletó. Eu falava, onde que está esse negócio? E nós temos recurso, né, para contratar uma equipe. Você veja bem, você numa empresa, aqui mesmo, né, na Band, no jornal, quantas pessoas estão trabalhando nesse momento para que esse programa esteja no ar? Sim. Você não poderia fazer tudo isso sozinho. De forma Filmar, alguma. organizar, tirar foto, iluminar e fazer o roteiro. Então, no nosso trabalho também acontece isso, né? Nós precisamos do advogado, nós precisamos de uma pessoa que cuide da parte contábil, das emendas, dos recursos que vão ser encaminhados. Nós precisamos dos assessores externos que vão estar lá, andando os municípios, vendo as necessidades, trazendo as demandas. Nós precisamos da comunicação, porque se ninguém souber o que a gente está fazendo, daqui a pouco vão dizer, olha, tá lá, dormindo o dia todo. Então, essa equipe é uma equipe funcional e ela não precisa ser gigante. A minha equipe para cuidar de 300 municípios era de 18, 20 pessoas. Então, é uma pequena empresa que precisa de pessoas certas nos lugares certos. Eu considero que as pessoas nunca gastaram comigo, elas investiram, porque o retorno do que eu recebi certamente foi muito maior. E eu tenho assim, a convicção de que nós precisamos melhorar também o nosso estilo, o nosso conceito de escolher, de eleger. Porque se as pessoas estão aqui em Brasília, elas foram eleitas, né, pelo povo. Sim. Então, se o povo reclama tanto que o político não é bom, que ele não presta e tal, selecione bem com os seus critérios. E eu tenho certeza que o meu eleitorado ficou muito feliz com o trabalho que eu desenvolvi, porque até hoje, né, depois terminou meu mandato agora finalzinho de janeiro, e todos os dias eu recebo muitas mensagens, áudios, vídeos e falando, meu Deus, deputado, você vai fazer muita falta. Não foi a senhora que perdeu a eleição, fomos nós. Então, eu gosto assim de poder ver isso como um lado que valeu a pena. O esforço, a dedicação, o comprometimento, o deixar a minha vida, deixar a minha família, deixar os meus afazeres, deixar as minhas atividades, para poder me dedicar 1000% ao que eu estava fazendo aqui. E a prova disso é que eu estou de novo, né, em Brasília, super requisitada para novos planos, novos projetos. Graças a Deus, muitos planos, muitos projetos acontecendo, todo dia pessoas ligando para marcar reuniões, para conversarmos. Por quê? Porque foi um legado deixado. E se você faz as coisas bem feito, certamente você deixa muitas portas abertas. Então, eu estou muito feliz assim com o mudar de fase, um ciclo novo, e certamente vai fazer muito bem para mim e para o Brasil também. Tenho certeza. Bem, vamos olhar para frente, Aline. 2023, nós estamos aí em fevereiro. Muitas mudanças aconteceram, né? Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, povos indígenas. Tivemos aí, tá aí nesse vai não vai da Conab. Muitas coisas para o agro tem gerado, inclusive, um certo temor no setor, como é que vai ficar, será que tem recurso, será que vem recurso, plano safra? Como que você está enxergando isso tudo a partir dessa experiência que você viveu lá dentro? Eu, particularmente, acho que a divisão, né, do Ministério não havia necessidade, porque nós trabalhamos esses 4 anos com o agro como um todo, né? Desde o pequeno, do médio, do grande produtor, todos foram atendidos com programas específicos, com um planejamento adequado, com secretarias trabalhando em cada área, né, pertinente, em cada segmento. A divisão, no meu entender, às vezes causa também conflito, porque quando você divide o ministério, você está dividindo receitas, você está dividindo equipe, você está dividindo propósitos, você está dividindo políticas públicas e que no final todas se convergem. Então, às vezes você está andando muito mais longe para chegar num ponto final. Mas quero acreditar que com a experiência, né, do ministro Fávaro, que eu conheço, trabalhei 4 anos, bastante com ele, porque era um senador muito ativo. Inclusive, muitas matérias que nós votamos na Câmara caíam na mão do Fávaro para ser o relator no Senado. E aí, eu como presidente da Comissão da Agricultura ou como membro da FPA, sempre estávamos ali discutindo, tentando avançar nos nossos posicionamentos para que o Senado votasse, porque o Senado realmente deixou muitas pautas do agro engavetadas,
por falta de apoio, por falta de pessoas que pudessem abraçar como nós abraçávamos lá na Câmara. E o Fávaro é uma pessoa assim com bastante conhecimento da área, né? É um produtor, já esteve frente à secretaria e a outros cargos que puderam, né, balizar, dar condições dele entender que algumas ações que possam ser assim muito radicais, que mudem muito o contexto, podem impactar diretamente a economia, o nosso país, o futuro de todos os cidadãos brasileiros, não só dos agricultores. Inclusive de fora do agro. Exatamente, porque as pessoas ainda não entenderam, Samantha, que o agro, e eu costumo dizer isso nas minhas palestras, que não, se você planta, se você colhe, mas se você só come, então você torça para o agro. Faz toda a diferença. Porque se o agro não estiver bem, você não vai estar bem. Teu alimento vai estar caro, ou com má qualidade, ou você não vai ter emprego. E o emprego gerado no agro faz com que o comércio, a indústria, as outras atividades, os outros ramos estejam aquecidos. Se o agro está vendendo bem, se ele está girando bem, ele faz nosso PIB crescer, o Brasil vai para frente, nossa economia fica estabilizada. Então, é um engano quando a gente tenta tirar o agro do holofote nacional ou da população em geral, porque ele está impregnado em tudo. Sim. Então, eu vejo assim que nós temos que continuar falando muito com o Ministério. Eu vou, inclusive, ter uma reunião com o ministro para poder ouvir dele. O que ele pensa, qual é a estratégia, o que ele quer fazer, porque, querendo ou não, eu não sou mais deputada federal, mas eu ainda sou uma representante, uma voz do Estado do Paraná e do agro, e a gente tem que estar sempre, né, alinhado. Você conta para nós, tá? Porque até agora nós também estamos atrás desse plano. Perfeito. Vamos trocar, planejamento vamos que vem por aí. Né? E tem lá um grande amigo também, o Neri, né, Geller, que está assumindo também uma secretaria, um grande parceiro nosso. Esteve na frente parlamentar todos esses anos, já foi ministro, uma vasta experiência, uma pessoa também tem um conhecimento muito grande. Brigou muito pelo projeto de licenciamento ambiental na Câmara. Muito, e vários, né? A Neri foi relator de muitas matérias significativas para o Brasil. Então eu espero que com esse conhecimento, com essa base que eles, né, tenham, não deixem a questão ideológica, a questão partidária, esse viés ideológico tomar conta e impactar num setor que não tem bandeira. É um setor Brasil, é um setor alimentar o mundo. Nós somos responsáveis por mais de 1 bilhão de pessoas, então nós não podemos dividir a intenção, os desejos, os programas, as políticas públicas por ideologia política, principalmente no agro, né? Sim. Então eu devo estar sempre convivendo ali para a gente poder estar alinhando, trazendo sugestões, questionando também quando as coisas não estiverem andando conforme o setor e o Brasil precisa. Dentro desse contexto, vamos começar por um tema, né? Divisão dos ministérios. O que você acha que vai ser o desafio? E já que estamos divididos, você acha que tem algum ponto positivo nisso? Eu acho que o primeiro desafio deles vai ser a questão financeira. Um orçamento que o MAPA tinha junto com a ministra Tereza Cristina já era um orçamento frágil, que muitas vezes era uma guerra, uma luta, chegando em plano safra, em seguro, em projetos, em compra, né, de equipamentos, tudo era muito difícil. E era uma costura assim trabalhosa. Quando começávamos a construir o nosso orçamento, era puxa o cobertor para cá, entrega um pouquinho para lá, e a Embrapa, e a Conab, e todo mundo, né, correndo atrás do seu. Eu acho que essa divisão, ela traz um pouco mais de desconforto em relação ao orçamento, porque ele já é pequeno e ele vai ter que ser dividido. Então, de que forma vai ser dividido? Qual dos 3 ministérios vai receber mais? Como vai ser essa divisão? Né? Qual é a política pública que cada um deles vai abraçar e vai dar continuidade? Continuarão todos os projetos ou vai tudo por terra e reinicia? Então, são muitas dúvidas mesmo para o setor nesse momento, que até causam um certo desconforto para aquele que gostaria de investir, aquele que já estava com a sua máquina, seu equipamento novo comprado, lá faltando assinatura no contrato para entrar com o financiamento para 1, 2, 5, 10 anos, ele fala, será que eu invisto? Será que eu não dou uma esperadinha? Então, essa fragilidade dessa alteração nesse momento realmente causa, né, um desconforto não só para os representantes, os deputados, senadores, governadores, mas também para os próprios produtores. Para o setor todo, né? Setor Fica todo, essa impacta. Se você tem algum lado positivo disso, eu vou deixar a expectativa para o nosso telespectador. Eu vou chamar um break rapidinho e a gente já volta com a ex-deputada Aline Sleutis falando de passado, presente e futuro do agro. Até já já.
Estamos de volta com a AgroMais Entrevista, hoje conversando com a ex-deputada, ex-presidente da Comissão de Agricultura, ex-membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, trazendo a sua análise aqui, Aline Sleutz. E nós paramos, Aline, naquela análise, né? Foi dividido o Ministério em 3, basicamente. Você falou de toda a dificuldade que já era mexer no orçamento, então com esse orçamento dividido, como é que vai ficar essa cobertura? Existe alguma possibilidade positiva? Existe alguma visão que você tenha a respeito de pontos que somam nessa divisão? Eu acredito que deve ter, sim. Olha, quando você tem um projeto, até na sua casa, se você vai fazer uma reforma da casa inteira, você às vezes não pode fazer tudo o que você gostaria. Você seleciona. Vou primeiro priorizar minha cozinha, meu quarto, vou fazer as coisas devagarinho. Talvez essa divisão faça com que alguns planos, algumas políticas públicas específicas sejam vistas com um olhar um pouco mais restrito, dedicado, mais comprometido. Como a esquerda ela tem, né, uma visão da agricultura familiar, do orgânico, um zelo maior, né, com os pequenos produtores, e que é importante, porque eles são a base da agricultura brasileira, eu acredito que pode acontecer grandes projetos, grandes políticas públicas, desde que haja recurso, para que realmente seja efetivado. Porque senão nós vamos trabalhar com grandes projetos, grandes ideias e sem estrutura nenhuma, né? Sem conseguir viabilizar. Mas eu acredito muito que o setor continuará dando as respostas para balizar as ações do Ministério. Então, a partir do momento que nós começamos a ver as ações do ministro Favro ou dos demais ministros, o que está avançando ou talvez o que esteja regredindo, né, retrocedendo, piorando, o setor também tem que gritar. Nós temos representantes de todos os segmentos do agro. Cada instituição representando lá a soja, o leite, o peixe, o milho, na fruta. Então, a hora que sentir qualquer alteração, qualquer mudança, e que seja necessário uma ação efetiva por parte da instituição, por parte dos seus representantes legais, deputados, senadores, eu acredito que nós não podemos ficar observando. Nós temos que sair da sala da observação e nós temos que participar. Por isso que eu falo para você que eu vou estar perto, eu quero estar junto, porque é muito melhor quando você está acompanhando e você possa trazer sugestões, criticar, cobrar, né, reivindicar do que você está lá fora, observando e falando mal. Então, e trazer soluções, claro, né? Olha, claro. Isso aqui vai dar um problema assim, mas se fizer do outro jeito, Exato. Porque uma coisa que me incomoda bastante é a questão da oposição pela oposição. Quando a gente precisa elogiar algum tipo de política pública que vai acrescentar, eu acho que é preciso fazê-lo, mas na crítica sempre venha com a solução, sem dúvida. Eu vou mudar agora o rumo da prosa, como a gente diz lá no Paraná, para que a gente fale um pouquinho do Ministério que cresceu, porque o Ministério da Agricultura meio que diminuiu quando dividido, mas o Ministério que cresceu bastante foi o do Meio Ambiente. Qual que é a tua visão sobre a ministra Marina Silva, trazer de volta o Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério do Meio Ambiente, que vai fazer regularização ambiental de áreas rurais? Você acha que isso pode funcionar? Você tem alguma reserva? Primeira coisa que a gente tem que ter na mente, meio ambiente e agricultura andam juntos. Eles não podem voltar com aquela visão de que somos opositores ao meio ambiente, porque senão nós vamos realmente regredir. Houve, assim, sempre um questionamento, uma fala errônea em relação às ações do agro, que o agro desmata, o agro polui, o agro isso, o agro aquilo. Na verdade, o agro é o maior produtor e protetor do meio ambiente. É lá que nós temos reservas, é lá que eles fazem todo um plano de manejo, né? Protegem as águas, protegem as áreas que são de preservação permanente. E eu espero que o novo ministério, com a ministra, tenham essa visão de que o agro não é o vilão, ele é a solução. Que contem como aliados, Contem como aliado. Olha quantos projetos importantíssimos foram encaminhados e aprimorados durante esses 4 anos em relação ao carbono, em relação à recuperação, em relação a legislações mesmo que impactaram diretamente na vida de todo cidadão brasileiro, produtor ou não. Eu costumo dizer assim, se as pessoas acham que o agro não faz nada, compre uma casa,
com 6 peças, use 2 a 3 peças e o restante você deixa reservado para você ver quanto é difícil para o produtor rural. Nós temos produtor, né, de norte a sul do Brasil que precisa guardar de 20% a 80% da sua área. Ele pagou por essa área, ele paga os impostos dessa área. Ele mantém essa área, ele cuida, né? Ele preserva e ele não pode usar. Então, ele está fazendo para nós o que nós muitas vezes não fazemos dentro das nossas casas, dos nossos apartamentos, das nossas cidades, nas empresas, e onde às vezes a poluição é gigantescamente maior, ninguém fala. E a contribuição que o agro faz, poucos relatam, porque está muito longe do cotidiano, do dia a dia, do entendimento da população brasileira. Então, enquanto nós não conseguimos passar esse muro, pararmos, o que nós falávamos antes aqui da entrevista, pararmos de falar para convertidos. O agro já sabe, o produtor já sabe, as empresas, as cooperativas, as agroindústrias, elas já conhecem de cabo a rabo todas as legislações, seus direitos, seus deveres. Agora, quem precisa entender o agro? O que está fora, o urbano. Aquele que nunca viu uma leiteria, onde nunca esteve no campo, onde não sabe como é um plantio, quais as etapas, o sofrimento de você acordar 4 da manhã e dormir meia-noite, 1 hora no plano de quando está ou colhendo ou plantando. Não tem sábado, domingo, leiteria não para, né? A vaquinha não tem folga, é todo dia todo mês, todo ano todo. Então, eu acho assim que nós precisamos ter a sensibilidade da ministra de não trazer de novo aquele viés de divisão da população brasileira, de tentar jogar sempre nas costas do produtor rural, daquele que está carregando a economia do Brasil, as responsabilidades. E aqui eu não estou isentando, Samantha, aqueles que fazem algo errado. Eu sempre falo isso. Aquele que está errado, por favor, aquela fiscalização efetiva, uma punição eficiente para que a gente tire Ele fez um desmatamento irregular, ele contaminou um rio, um lago, enfim, alguma coisa. Ele está agindo, né, de forma errada dentro da utilização dos defensivos agrícolas ou de qualquer outra situação. Esse realmente ele tem que ser punido. Até mesmo para que nós da roça, nós, o povo rural, possamos demonstrar ao urbano a nossa responsabilidade, o nosso carinho, o nosso respeito com o meio ambiente, porque, aliás, não existe agro sem um meio ambiente. Não tem. E o meio ambiente também não existe sem o agro, porque hoje é nós que estamos lá mantendo, estruturando, organizando. É uma pulverização de fiscais, com né? Certeza, a gente com certeza. Tem uma descentralização de cuidados. Para a gente encerrar a nossa conversa, nossa, fluiu, queria conversar mais 1 hora, mas para a gente encerrar a nossa conversa, a gente tem aí mercado internacional, nós temos taxação, se conversa se sim ou se não, reforma tributária. Quais são os principais desafios, na sua visão, que a gente vai precisar olhar com carinho nesse ano de 2023? Eu acho que todos esses temas que você falou estão, assim, no topo das preocupações. Reforma tributária, nós tentamos avançar nesses 4 anos, tivemos várias propostas, depois se consolidou em 2 propostas, uma na Câmara e no Senado. Mas devido a cada segmento, a cada setor falar, não, para mim vai impactar, não, se mudar dessa forma vai ser ruim para mim. Então, nós não conseguimos acomodar os desejos e a necessidade, mas é preciso. Nós precisamos facilitar. Nosso tributário é o que atrapalha, engessa aquelas pessoas que querem investir, novos investidores, inclusive de fora, que querem vir, eles não entendem. Como é o nosso... Por que vocês pagam? Quanto vocês pagam? Por que funciona dessa forma? Por que eu pago tantas vezes? Então, nós precisamos realmente reformular. Eu acredito que a taxação é um equívoco, porque eles não entendem que nós já pagamos muito imposto em todos os setores. A única diferença é que eles precisam também verificar que com essa taxação eles estão limitando o poder, né, de exportação do Brasil. Que é quem garante o superávit da balança. Exatamente, e quem garante a comida no prato, né, de 170 países, de mais de 1 bilhão de pessoas. E vejo também as pautas que ficaram paradas no Senado como prioritárias também. Precisamos da regularização fundiária, né, licenciamento e tantos outros projetos, autocontrole e tudo que está tramitando, que isso vai favorecer, vai agilizar, vai desburocratizar esse setor que é o coração do nosso Brasil.
Nossa, maravilha, maravilha. Que você volte para cá com toda essa tua bagagem, com toda essa tua energia, positividade para ajudar o agro, para ajudar outros setores. Eu acho que realmente você teve aí uma vivência que te deu uma visão muito importante de como funciona tudo isso. O AgroMais está aqui, a gente está em Brasília para ajudar a comunicar o agro, não só com o agro, né? A gente vai ter muita novidade aí de muitas plataformas digitais para conversar com todos os segmentos, aguardem, mas conte conosco. O AgroMais está aberto para isso e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Bom, primeiro agradecer, Samanta, essa oportunidade e parabenizar o AgroMais. Vocês realmente têm feito a diferença no país, o país que é o modelo para o mundo de agricultura sustentável e responsável. Nós precisamos vencer essa barreira dos preconceitos, da falta de informação e desse viés ideológico que atrapalha muito a produção do nosso país. E eu tenho certeza que com os nossos produtores, com a estrutura das nossas cooperativas, das nossas empresas, agroindústrias e com uma comunicação correta e com políticas públicas sérias, nós vamos continuar vencendo todos os desafios e vamos continuar fazendo esse Brasil ser cada vez melhor. Amém. Amém! E essa foi a Aline Sleutz aqui no AgroMais Entrevista. A gente sempre tem entrevistas para colocar você para pensar nesse setor. O tempo todo a gente quer cada vez mais que você pense conosco no setor do agro. Grande abraço, Aline. Obrigada. Obrigada, adorei. Até a próxima. Obrigada, até.